O príncipe se apaixonou pela plebeia que salvou sua vida. Você acredita que o destino pode unir duas pessoas de mundos completamente diferentes em questão de segundos? Pois bem, essa é a história de como uma simples enfermeira mudou para sempre a vida de um príncipe e de todo um reino. Fique até o final, porque o que aconteceu entre eles vai te deixar sem palavras. E não se esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal e comentar o que você faria no lugar dela. Era uma noite chuvosa de outono, quando Helena terminava seu plantão no hospital público da cidade. Aos 26 anos, ela havia dedicado sua vida inteira a cuidar de pessoas, trabalhando turnos duplos para sustentar sua mãe doente e seu irmão mais novo que ainda estudava. Seus olhos castanhos carregavam a fadiga de quem dormia apenas 4 horas por noite, mas ainda assim brilhavam com aquela compaixão genuína que fazia dela uma das enfermeiras mais queridas do hospital. Naquela noite, porém, algo extraordinário estava prestes a acontecer, algo que mudaria sua vida de uma forma que ela jamais poderia imaginar. Enquanto caminhava pela rua deserta em direção ao ponto de ônibus, Helena ouviu um barulho ensurdecedor. Um carro de luxo havia derrapado na pista molhada e capotado violentamente a poucos metros dela. Sem pensar duas vezes, mesmo exausta, ela correu em direção ao veículo destruído. A porta estava amassada, vidros estilhaçados por todos os lados, e o forte cheiro de combustível pairava no ar. Dentro do carro, um homem jovem estava inconsciente, sangrando intensamente de um ferimento na cabeça. Helena não hesitou. Com toda a sua força, conseguiu forçar a porta e arrastá-lo para longe do veículo segundos antes de uma pequena explosão consumir o carro em chamas. Ali, no meio da rua molhada pela chuva, ela rasgou sua própria blusa para fazer um torniquete, pressionou o ferimento para estancar o sangue, verificou seus sinais vitais e manteve suas vias aéreas desobstruídas até a ambulância chegar. Ela salvou a vida daquele estranho sem saber quem ele era. Apenas quando os paramédicos chegaram e começaram a sussurrar nervosamente entre si, Helena percebeu que algo estava diferente. Aquele não era um acidente comum. Os seguranças chegaram minutos depois, homens grandes e sérios vestindo ternos pretos impecáveis, falando em códigos pelo rádio. Foi então que ela ouviu pela primeira vez o nome que mudaria tudo: Príncipe Alexandre de Valmont, herdeiro do trono, o filho mais velho da família real. Helena sentiu suas pernas fraquejarem. Ela havia acabado de salvar a vida do futuro rei, e suas mãos ainda estavam manchadas com o sangue real. Nos dias que se seguiram, Helena tentou voltar à sua rotina normal, mas a mídia não deixou. Jornalistas acamparam na porta de sua casa, câmeras a seguiam até o hospital. Todos queriam saber sobre a heroína que salvou o príncipe. A família real, é claro, enviou uma carta formal de agradecimento e uma compensação financeira generosa que ela quase recusou, acreditando que estava apenas fazendo seu trabalho. Mas o que Helena não sabia é que, no Palácio Real, o príncipe Alexandre não conseguia tirá-la de seus pensamentos. Alexandre acordou 3 dias depois do acidente em uma suíte privada do melhor hospital do país, cercado por médicos particulares e membros preocupados de sua família. Quando lhe contaram o que havia acontecido, quando descreveram como uma enfermeira desconhecida arriscou sua própria vida para salvá-lo, ele exigiu saber tudo sobre ela. Trouxeram-lhe relatórios, fotografias, informações completas sobre Helena. Ele viu uma mulher bonita, sim, mas o que realmente o cativou foi sua história. Órfã de pai desde os 15 anos, trabalhando incansavelmente para cuidar de sua família, dedicando sua vida a salvar outras pessoas, mesmo quando ninguém salvava ela de suas próprias dificuldades. Alexandre, que havia passado a vida inteira cercado por pessoas interesseiras que queriam algo dele, encontrou alguém que não sabia quem ele era, e ainda assim o salvou. Aquilo mexeu profundamente com ele de uma forma que nenhuma das princesas ou socialites que seus pais apresentavam jamais havia conseguido. Contra todos os protocolos reais, contra os conselhos de seus assessores e a resistência velada de sua mãe, a rainha Isabela, Alexandre insistiu em conhecer Helena pessoalmente para agradecê-la. Foi assim que, 3 semanas após o acidente, Helena recebeu um convite oficial para jantar no palácio. Ela ficou em pânico. O que vestir? Como se comportar? Ela nem sabia usar corretamente todos aqueles talheres que apareciam em filmes sobre realeza.
Sua melhor amiga, Clara, a ajudou a escolher um vestido simples mas elegante em tom azul marinho e lhe deu uma aula intensiva de etiqueta básica que haviam pesquisado freneticamente na internet. Quando Helena chegou ao palácio naquela noite, escoltada por seguranças e guiada por mordomos silenciosos, através de corredores ornamentados com séculos de história, ela se sentiu completamente fora de lugar. Tudo ali era grandioso, dourado, perfeito demais. Ela era apenas uma enfermeira de bairro que usava crocs no hospital e comia marmita fria entre um atendimento e outro. Mas quando as portas do salão privado se abriram e ela viu Alexandre pela primeira vez desde aquela noite chuvosa, algo mudou. Ele não estava usando coroa ou trajes formais pomposos. Estava simplesmente vestido com uma camisa social e calças, e sorria para ela com uma gratidão tão genuína nos olhos que Helena sentiu seu coração acelerar de um jeito que não tinha nada a ver com o nervosismo. O jantar, que deveria ser uma formalidade rápida, se estendeu por 4 horas. Eles conversaram como se fossem velhos amigos. Alexandre queria saber tudo sobre ela, sobre seu trabalho, sobre seus sonhos, sobre o que a fazia sorrir depois de dias tão difíceis. Helena, por sua vez, descobriu que por trás do título e da coroa, havia um homem de 32 anos que se sentia aprisionado por expectativas, que sonhava em fazer diferença real na vida das pessoas, mas era constantemente limitado por protocolos arcaicos. Ele contou sobre a pressão para se casar com alguém de sangue nobre, sobre como cada decisão sua era dissecada por conselheiros e pela mídia, sobre como ele às vezes se sentia mais sozinho cercado por centenas de pessoas do que Helena jamais se sentira em seus momentos mais solitários. Quando a noite terminou e Helena voltou para sua casa simples de 2 quartos na periferia da cidade, ela sabia que algo havia mudado irrevocavelmente dentro dela, mas ela também sabia que aquilo era impossível. Príncipes não se apaixonavam por plebeias, não no mundo real. Isso só acontecia em contos de fadas, e a vida de Helena havia lhe ensinado que contos de fadas não existiam para pessoas como ela. Alexandre, entretanto, pensava diferente. Nos meses que se seguiram, ele começou a aparecer nos lugares mais improváveis. Helena estava saindo do supermercado com suas sacolas de compras quando o viu parado ao lado de um carro discreto, sem escoltas visíveis, oferecendo-lhe uma carona. Ela estava tomando café em sua lanchonete favorita antes do plantão, quando ele simplesmente se sentou à sua frente e pediu um café preto, como se fosse a coisa mais natural do mundo. Em cada encontro, a conexão entre eles se aprofundava. Alexandre começou a levá-la a lugares que ela nunca havia conhecido, não os lugares óbvios de luxo, mas pequenos refúgios onde ele podia ser apenas Alexandre, não o príncipe. Um mirante secreto com vista para a cidade, uma biblioteca antiga onde eles passavam horas lendo lado a lado, um pequeno restaurante familiar onde o dono era discreto e eles podiam jantar sem serem incomodados. Helena resistiu quanto pôde. Ela sabia que aquilo era perigoso, que seu coração estava se entregando a algo que só poderia terminar em dor. Mas como resistir a alguém que a ouvia falar sobre seu dia exaustivo no hospital, como se fosse a coisa mais importante do mundo? Como não se apaixonar por alguém que apareceu no hospital no meio da noite, quando ela mandou uma mensagem dizendo que havia perdido um paciente e estava destruída, apenas para sentar com ela em silêncio, enquanto ela chorava? Como manter distância de alguém que memorizou a forma como ela gostava de seu café, que APR o nome de cada membro de sua família, que tratava seu irmão mais novo como um igual e não como um mero plebeu? E se você está achando essa história linda, espere até descobrir o que aconteceu quando a rainha descobriu sobre esse romance secreto. Comente aqui embaixo se você acha que o amor verdadeiro pode superar barreiras sociais e não se esqueça de deixar seu like para me ajudar a continuar trazendo essas histórias incríveis para vocês. O inevitável aconteceu 6 meses depois daquele primeiro jantar. Alexandre e Helena foram fotografados juntos por paparazzi que seguiam cada movimento do príncipe. A foto deles caminhando de mãos dadas em um parque público foi a manchete de todos os jornais do reino no dia seguinte. O escândalo foi imediato e brutal. A imprensa se dividiu. Alguns veículos romantizaram a história, chamando Helena de Cinderela moderna e Alexandre de príncipe rebelde, seguindo seu coração.
Outros foram cruéis, questionando suas intenções, chamando-a de caçadora de fortunas e oportunista, investigando cada detalhe de sua vida, em busca de escândalos que não existiam. Mas nada foi pior do que a reação dentro do palácio. A rainha Isabela convocou Alexandre para uma audiência privada, que rapidamente se transformou em uma discussão acalorada. Ela deixou claro que jamais aprovaria um casamento com uma plebeia, que séculos de tradição não seriam destruídos por um capricho romântico, que ele tinha responsabilidades com o reino que iam além de seus desejos pessoais. O rei, mais complacente mas ainda preocupado, tentou mediar, sugerindo que talvez Alexandre devesse conhecer outras mulheres, antes de tomar uma decisão tão drástica. Os conselheiros reais foram ainda mais diretos. Ou Alexandre terminava o relacionamento imediatamente, ou enfrentaria consequências políticas sérias, incluindo a possibilidade de ser removido da linha sucessória, em favor de seu irmão mais novo. Helena sentiu o peso de tudo isso. Ela começou a receber mensagens de ódio nas redes sociais. Sua mãe estava sendo assediada por jornalistas, seu irmão estava sendo provocado na escola. Pior ainda, ela começou a questionar se realmente era egoísmo de sua parte continuar com Alexandre, quando isso claramente estava causando tanto caos. Uma noite, após um dia particularmente difícil em que teve que sair do hospital pela porta dos fundos para evitar fotógrafos, Helena tomou a decisão mais dolorosa de sua vida. Ela ligou para Alexandre e terminou tudo. Disse a ele que aquilo nunca funcionaria, que eles eram de mundos diferentes demais, que ele tinha um destino maior, e ela não podia ser a pessoa que o impediria de cumpri-lo. Alexandre implorou, argumentou, disse que abdicaria do trono se necessário, mas Helena foi firme mesmo com o coração despedaçado. Ela desligou o telefone e chorou como não chorava desde a morte de seu pai. As semanas que se seguiram foram as mais sombrias na vida de ambos. Alexandre mergulhou em seus deveres reais com uma frieza que preocupou até mesmo seus críticos mais severos. Ele comparecia a eventos oficiais, cumprimentava dignitários estrangeiros, sorria para as câmeras, mas todos que o conheciam viam que seu sorriso não alcançava mais seus olhos. Helena enterrou-se ainda mais no trabalho, aceitando turnos extras, voluntariando-se para os casos mais difíceis, qualquer coisa para manter sua mente ocupada e longe da memória de braços, que não a abraçariam mais. Foi a mãe de Helena, Dona Márcia, quem finalmente interveio. Em uma tarde tranquila, ela sentou-se ao lado da filha e disse algo que mudaria tudo. Minha filha, eu não criei você para ser covarde. Passei sua vida inteira ensinando que você era tão boa quanto qualquer pessoa, que seu valor não estava em títulos ou dinheiro, mas no tamanho do seu coração. E agora você está me dizendo que vai desistir do homem que ama porque outras pessoas acham que você não é boa o suficiente? Eu não reconheço essa Helena. A Helena que eu conheço lutou por cada coisa que tem na vida. A Helena que eu conheço não desiste quando as coisas ficam difíceis. Se você não ama esse rapaz, tudo bem, siga em frente. Mas se você o ama, e está desistindo por medo, ou por achar que não merece felicidade, então você está traindo tudo o que eu tentei lhe ensinar. Aquelas palavras ecoaram na mente de Helena por dias. Ela percebeu que havia passado a vida inteira lutando, menos pela única coisa que realmente importava, seu próprio coração. Ela decidiu que se Alexandre ainda a quisesse, ela lutaria. Lutaria contra a rainha, contra os protocolos, contra toda a sociedade se necessário. Ela não seria mais a plebeia acuada. Ela seria a mulher que salvou a vida de um príncipe e que tinha todo o direito de amá-lo, se assim escolhesse. Helena apareceu no palácio sem avisar, para choque dos guardas que inicialmente tentaram impedi-la. Ela marchou pelos corredores que antes a intimidavam até encontrar Alexandre em seu escritório privado, cercado por pilhas de documentos oficiais. Quando ele levantou os olhos e a viu ali, a caneta caiu de sua mão. Helena não esperou ele falar. Disse tudo o que estava em seu coração, como o amava, como havia sido covarde, como estava pronta para lutar por eles, se ele ainda a quisesse. Alexandre a beijou antes mesmo que ela terminasse de falar, um beijo desesperado de alguém que achava ter perdido a única coisa que realmente importava. Mas e agora? Como diabos eles iam fazer aquilo funcionar? A resposta veio de um lugar inesperado. O rei Fernando, que havia observado o sofrimento de seu filho em silêncio,
finalmente tomou uma decisão. Ele convocou uma reunião com o Conselho Real e com a rainha, e pela primeira vez em décadas, impôs sua vontade. Ele anunciou que apoiaria o relacionamento de Alexandre com Helena, que os tempos haviam mudado, e a monarquia precisava mudar com eles, se quisesse permanecer relevante. Ele lembrou a todos que a força de um reino não estava em suas tradições arcaicas, mas na felicidade e no comprometimento de seus líderes. Uma pessoa infeliz não poderia governar efetivamente, e seu filho estava visivelmente miserável sem aquela mulher. A rainha Isabela, é claro, não cedeu facilmente. Ela impôs condições. Helena teria que passar por treinamento intensivo em etiqueta real, história, protocolo e diplomacia. Ela seria testada, observada, julgada em cada passo. Se ela quisesse realmente fazer parte daquela família, teria que provar que estava à altura do desafio. Helena aceitou todas as condições. Ela passou os 6 meses seguintes em um regime brutal de aulas particulares. Aprendeu 5 idiomas básicos, estudou séculos de história real, memorizou protocolos diplomáticos, treinou postura e eloquência. Ela estudava até tarde da noite depois de seus plantões no hospital, porque sim, ela insistiu em continuar trabalhando como enfermeira. Aquilo era parte de quem ela era, e ela não abriria mão disso por nada. Lentamente, algo inesperado aconteceu. A rainha começou a respeitar Helena. Não porque ela estava se tornando uma dama perfeita, mas porque ela via a determinação inabalável daquela jovem mulher. Helena não estava tentando se tornar outra pessoa, ela estava expandindo quem já era. Ela assistia a jantares formais à noite e trabalhava na emergência do hospital pela manhã. Ela usava tiaras em eventos oficiais e crocs no hospital. Ela era uma ponte entre 2 mundos, e isso, a rainha percebeu, era exatamente o que a monarquia moderna precisava. O pedido de casamento veio 1 ano depois daquele acidente que mudou tudo. Alexandre a levou de volta àquela rua onde tudo começou, onde ela o havia salvo sob a chuva. Ele ajoelhou ali, na mesma calçada onde ela rasgou sua própria blusa para estancar o sangue dele, e pediu-a em casamento com um anel que pertencera à sua avó, uma rainha amada pelo povo por sua compaixão e trabalho humanitário. Helena disse sim entre lágrimas, e dessa vez as lágrimas eram de pura felicidade. O casamento foi um evento sem precedentes. Metade da realeza europeia compareceu, mas o que realmente tornou aquele dia especial foi a decisão de Helena de ter suas colegas enfermeiras como damas de honra e convidar pacientes que ela havia cuidado ao longo dos anos. A cerimônia foi transmitida para o mundo inteiro e milhões de pessoas assistiram, enquanto uma plebeia se tornava princesa. Mas o momento mais emocionante não foi quando colocaram a tiara em sua cabeça ou quando ela assinou o registro real. Foi quando, durante seu discurso, Helena anunciou que usaria sua nova posição para criar uma fundação de saúde pública, trazendo cuidados médicos de qualidade para regiões carentes do reino. Ela não estava apenas se casando com um príncipe, ela estava usando aquela plataforma para continuar fazendo o que sempre fez: cuidar de pessoas. Os anos que se seguiram provaram que aquele não foi apenas um conto de fadas com final feliz. Foi o início de algo maior. Helena transformou a imagem da família real. Ela continuou trabalhando como enfermeira em ocasiões especiais, visitava hospitais sem aviso prévio, abraçava pacientes com doenças contagiosas, quando outros membros da realeza mantinham distância por protocolo. Ela humanizou a monarquia de uma forma que nenhuma campanha de relações públicas jamais conseguiria. O povo não a amava porque ela tinha se tornado uma princesa perfeita. O povo a amava porque ela nunca deixou de ser Helena, a enfermeira do bairro que salvava vidas. Alexandre, por sua vez, encontrou em Helena não apenas uma esposa, mas uma parceira verdadeira em suas missões reais. Juntos, eles evolucionaram diversas políticas públicas, sempre com foco nas pessoas comuns que Helena conhecia tão bem. Quando Alexandre eventualmente se tornou rei, Helena estava ao seu lado não como uma figura decorativa, mas como uma conselheira cujas opiniões eram valorizadas e respeitadas, mesmo pela rainha Isabela, que acabou desenvolvendo um relacionamento genuinamente afetuoso com sua nora. 5 anos após aquela noite chuvosa, Helena estava no jardim do palácio observando suas 2 filhas gêmeas brincarem.
As pequenas princesas haviam herdado os olhos castanhos da mãe e o sorriso do pai, e Helena havia insistido que elas crescessem com os pés no chão, visitando regularmente seus avós maternos, na casa simples, onde Helena crescera, brincando com crianças de todas as classes sociais, aprendendo que um título não definia o valor de uma pessoa. Alexandre se aproximou por trás, envolvendo-a em seus braços e apoiando o queixo em seu ombro. Eles ficaram ali em silêncio por um momento, apenas observando suas filhas. Helena pensou em tudo o que havia acontecido, em como uma decisão de segundos naquela noite chuvosa havia mudado absolutamente tudo. Se ela tivesse seguido em frente sem olhar para trás, se tivesse ignorado aquele acidente pensando que alguém mais ajudaria, sua vida seria completamente diferente. Mas ela não ignorou. Ela fez o que seu coração mandou, salvou uma vida sem esperar nada em troca, e de alguma forma isso abriu portas para um amor que ela nem sabia ser possível. E você, o que teria feito no lugar de Helena quando as coisas ficaram difíceis? Teria lutado pelo amor, ou teria desistido? Comente aqui embaixo sua opinião, porque eu adoro ler o que vocês pensam sobre essas histórias. E olha, se você chegou até aqui, muito obrigado por assistir até o final. Deixa aquele like maroto aí para me ajudar, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito, e ativa o sininho para não perder as próximas histórias que eu vou trazer. Você não vai querer perder a próxima, eu garanto. Compartilha esse vídeo com aquela amiga que adora uma história de amor impossível que deu certo, porque todo mundo precisa acreditar que o amor verdadeiro pode superar qualquer barreira. Já vou deixar aqui na tela o próximo vídeo para você continuar maratonando. Te vejo no próximo, e lembra, nunca desista de lutar por aquilo que faz seu coração bater mais forte. Tchau, tchau.